Oi, gente. Eu estou aqui novamente com o Igor para a gente falar sobre um assunto muito importante que se fala em todos os lugares, que é o rastreamento de rotina para a coleta do Papa Nicolau. Isso faz parte da vida da maioria das mulheres e é muito importante atualizarmos um pouco os conhecimentos nessa área porque tiveram várias mudanças, nesses últimos anos. Não só a vacinação de HPV, como todos sabem, mas principalmente porque agora nós não começamos o rastreamento necessariamente com o Papa Nicolau. A gente já pode usar o PCR para o HPV, que é um exame mais preciso e específico para detecção de anormalidades lá naquela região que a gente fala que é escamocolunar, aquela região mais periorificial do colo do útero, que é onde realmente se aloja o HPV e onde acontecem aquelas modificações que podem ocasionar a longo prazo um câncer. Então, para começar, a gente estava conversando aqui, eu e o Igor, sobre a idade de início do exame, que isso teve algumas modificações nos últimos anos, mas a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia sugere que seja realizado com 25 anos o teste do HPV. Pode ser realizada também a coleta do Papa Nicolau no mesmo momento, que se chama coteste. Isso é uma opção. Na verdade, a Febrasgo pede que seja primeiro feito o teste do HPV e depois o Papa Nicolau, mas eu, de rotina, prefiro coletar os dois juntos. O que você acha disso, Igor? A coleta do Papa Nicolau e do DNA HPV é uma coleta muito, muito parecida. Então, dá para ser realizado no consultório a coleta ao mesmo tempo dos dois testes. Por isso que eu vejo um benefício em um exame físico só, você conseguir coletar as duas coletas. E esse coteste, ter dois testes para procurar o mesmo tipo de lesão, que são as decorrências do HPV, isso aumenta muito mais a sensibilidade, a especificidade desse rastreio, fazendo com que a gente consiga identificar melhor e mais precocemente essas lesões causadas pelo HPV. Então eu concordo assim de iniciar já o rastreio já com o teste e o coteste, o Papa Nicolau e o teste para o HPV. Fora que se o HPV resultar em um HPV de alto risco, alto ou baixo risco, seria importante também ter o Papa Nicolau, de ter esse resultado para o paciente não precisar voltar e coletar novamente. Então facilita um pouco a rotina. Obviamente o HPV de alto risco que vai indicar alguma atitude mais ativa, um HPV 16 ou 18 pode indicar diretamente a colposcopia sem a necessidade do Papa Nicolau. Mas é interessante sim a gente saber, principalmente nos altos riscos, se aquela paciente já tem alguma alteração citológica. Então, já que eu toquei no assunto de colposcopia, e vocês devem saber, colposcopia é aquele exame um pouco mais chato, que a gente coloca alguns corantes no colo do útero, Lugol, ácido acético, e que às vezes faz uma biópsia do colo, se acontece alguma alteração. Esse exame geralmente a gente reserva para quando já existe alguma alteração no Papa ou no teste de HPV. Quando você geralmente encaminha uma paciente para realizar a colposcopia, Igor? Contrário do que algumas pessoas pensam, a colposcopia não é um exame de rotina, não faz parte da rotina ginecológica, é um exame de investigação de alterações tanto do Papa Nicolau quanto do teste para HPV. As indicações de esteroscopia existem algumas indicações diversas assim, mas principalmente quando tem alteração do Papa Nicolau, principalmente as lesões que a gente chama de alto grau, e alterações no coteste, os testes para HPV, onde mostram HPV de alto risco, com alto riscos oncogênicos, são as principais indicações de colposcopia. O senhor, no caso do senhor, quais são as indicações que o senhor encaminha do seu consultório, doutor? Exatamente, eu não faço colposcopia para todos os pacientes, só aquelas que têm HPV 16 ou 18 positivas ou outros altos riscos que já têm alguma alteração no Papa Nicolau. E já que a gente tocou nesse assunto, a colposcopia, seria importante falarmos também, se foi realizada uma biópsia e acusou uma neoplasia interepitelial cervical, que a gente chama de NIC, é muito importante sabermos que isso não é câncer. Então, sobre isso,
Igor, a primeira coisa que a gente tem que falar para os pacientes é não se assustar. Se tem um NIC2 ou NIC3, né, existe essa graduação da agressividade no NIC, no caso de uma biópsia alterada. Isso não é câncer. Acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que falar para os pacientes, né? Eu acho importante reforçar que muitos lugares você pode falar como um pré-câncer. Acho que é um uso incorreto da palavra, assim, na verdade a gente classifica como lesões precursoras, são lesões que, a depender do seu grau, eles têm chance, potencial de malignização, mas realmente não são câncer, são lesões que, a depender do seu grau, elas têm tratamentos distintos, alguns podendo ser apenas acompanhadas, algumas têm condutas ativas, mas condutas pouco invasivas, e que a gente possa tratar elas antes dela realizar esse potencial que elas podem ter. Então, de fato, tratá-la como um câncer é incorreto. E é importante a gente lembrar também que essas lesões, a maioria delas não vai progredir para câncer. A maioria pode permanecer como NIC2, ou NIC1, no caso, né, ou eventualmente regredir. Tanto que muitas pacientes com NIC2, em especial aquelas com menos de 25 anos, nós podemos ter sim um tratamento expectante. Não necessariamente precisamos fazer uma cirurgia nessas pacientes. E vocês devem saber que a principal cirurgia que a gente faz nelas é a conização com alça de alta frequência. Você quer explicar o que é a conização, Igor? Essa conização é uma cirurgia via vaginal, onde é uma cirurgia pouco invasiva, onde a gente retira toda a parte que chama zona de transformação, a área onde comumente o HPV fica alojado. Então, a gente retirando toda essa zona de transformação, a gente consegue tirar a lesão precursora que a gente quer tratar, prevenindo que ela possa evoluir e que a gente possa ter um diagnóstico completo e o tratamento no mesmo momento. O nome conização é porque justamente a peça, né, o anátomo patológico, tem um formato de cone. Essa alça de alta frequência vai tirar uma camadinha do colo do útero e a ideia é que tire a lesão inteira, o NIC2 ou o NIC3. Lembrando que vai sobrar ainda muito colo para a paciente conseguir engravidar depois, porque isso é um dos mitos que tem sobre conização. Será que eu fiz uma conização? Será que eu consigo engravidar? Sim, consegue. A grande maioria das pacientes não vai ter problemas durante a gestação, porque só quando a paciente faz 2 ou 3 conizações, no caso de recidiva, e a recidiva é um evento raro, que aí pode comprometer um pouco o colo e a gestação tem maior risco de uma incompetência istmo-cervical, que é uma abertura do colo ao longo da gestação, mas mesmo isso tem tratamento com uma cerclagem, que é um fio que a gente passa lá na base do útero para segurar o colo e não abrir durante a gestação. Então, encerrando a conversa, fica essa sugestão de conversar com o seu ginecologista sobre a coleta do teste do HPV durante a consulta, lembrar da vacinação do HPV, que é um assunto importantíssimo para ser conversado também, e entender que a colposcopia tem, sim, as suas indicações e desmistificar a neoplasia intraepitelial cervical. Sim, concordo, doutor. Eu acho que é basicamente isso que, como paciente, é importante, a paciente saiba, e a gente, como médico, é a nossa função discutir esse tipo de assunto em toda a consulta. Obrigado, pessoal, e nós estamos sempre aqui para poder trazer mais informações de qualidade para a sua rotina. Obrigado a todos que assistiram a gente.